Oi, povo de Jesus, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente está no nosso segundo capítulo do livro de João. Tá muito interessante esse capítulo aqui, eu aprendi várias coisas e eu acho que hoje vai ser uma bênção. Então, bora começar. O capítulo começa quando Jesus está num casamento. Ele foi convidado e a mãe dele tá lá nesse casamento. Jesus e os seus discípulos estão lá juntos. Mas na festa, normalmente na festa tem bebida, tem vinho. E normalmente o vinho bom era servido primeiro para daí quando as pessoas começarem a cansar, eles irem embora, eles dão o vinho não tão gostoso, no caso. Mas Jesus estava lá e o vinho tinha acabado. E a mãe de Jesus viu isso e ela falou, Jesus pode ajudar, ela pensou. Foi lá e falou para Jesus, não tem mais vinho. Mas no verso 4 Jesus fala, mulher, isso não me diz respeito. Jesus respondeu, minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, diz aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Antes, quando o convidado chegava na casa de alguém, eles lavavam os pés, lavavam as mãos. E tinha 6 jarros de água que conseguiam segurar 80 a 120 litros cada um. Então era um negócio bem grandão. E Jesus falou pros empregados, coloca água. E eu imagino que os empregados falaram assim, cara, a gente precisa de vinho, não de água, a gente precisa de vinho, cadê o vinho? E Jesus, eles obedeceram. Foram lá, colocaram as águas e acabou que quando eles encheram tudo, Jesus falou para eles. Jesus disse para eles, verso 8, agora tirem um pouco e levem ao mestre das cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. Ele foi e levou para o mestre da cerimônia e ele experimentou, sem saber que Jesus tinha feito um milagre, sem saber. Ele experimentou, mas os servos sabiam. Experimentou e ele falou, nossa, verso 10. O anfitrião normalmente serve o melhor vinho primeiro, diz ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. E esse foi o primeiro milagre de Jesus. Ele transformou água em vinho. Água não tem nada a ver com vinho. E ele mudou isso, fazendo o primeiro grande milagre dele. Verso 11 diz, com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Eu acho muito legal que, mesmo não sendo o tempo dele, ele fez um milagre acontecer. E eu acho que também Jesus tinha uma consideração pela mãe dele, pela Maria. Ele falou assim, mulher, mas não é minha hora. Mas mesmo assim, ele foi e fez, transformou a água de vinho. Quantas vezes a gente talvez não respeite os nossos pais, porque a gente se acha muito legal, a gente acha que a gente não vê a necessidade de obedecer os nossos pais. Continuando no verso 13, estava chegando um tempo de uma festa da Páscoa e Jesus tinha ido para Jerusalém. Mas no pátio do templo ele viu as pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas para o sacrifício. Também viu negociantes e pessoas que trocavam dinheiro estrangeiro. Mas diz aqui que Jesus foi e começou a virar as mesas, tirar os animais do templo e começou a fazer uma bagunça dentro do templo, porque ele falou assim, no verso 16. Depois foi até aqueles que vendem pombas e lhe disse, tirem essas coisas daqui, param de fazer da casa do meu pai um mercado. E daí os judeus, os fariseus no caso, vieram e falaram assim para ele, com que autoridade você tem pra vir e ficar fazendo essas coisas? Se Deus te deu a autoridade, se for, faz um milagre, faz uma coisa incrível aqui. Prova pra gente que você realmente tem o poder, que você tem o direito pra fazer alguma coisa aqui. Mas aí no verso 19, Jesus diz, pois bem, respondeu Jesus, eu destruirei esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Mas os fariseus não entendiam que Jesus estava referindo à crucificação dele, quando ele morreu e ele ia ressuscitar em 3 dias. O templo que ele estava falando era o corpo dele. Por isso que a gente escuta aquele verso que fala, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus habita em nós. E eu acho alguma coisa que falou comigo foi
no templo, eles estavam vendendo coisas e talvez a gente não faça isso. Talvez a gente não vende nada dentro da igreja. Mas talvez, às vezes, a gente vai na igreja de qualquer jeito. Talvez a gente vai com calça, com desrespeito pra igreja. Eu não tô falando que não tem nada de errado com isso. Isso é só o que Deus falou comigo. Porque pra ir pra um juiz, a gente tem que se vestir bem. A gente tem que estar com uma roupa adequada, com uma saia. A gente tem que ir apresentável. Mas por que ir pra igreja a gente vai de qualquer forma, de qualquer jeito? E também a gente tem que cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e a gente tem que prestar atenção com as coisas que a gente come, com as coisas que a gente cheira, com as coisas que a gente põe dentro do nosso corpo, porque o corpo não é nosso, o corpo é de Deus e o nosso corpo tem que glorificar Deus em tudo que ele fazer. No verso 23 diz: por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava dizer como os seres humanos é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Jesus nos conhece, Jesus veio ao mundo, mas ele conhecia porque ele era humano, ele entendia o povo, porque ele veio até aqui, ele nos conhece, ele sabe as tentações que a gente passa, porque ele já esteve aqui. Jesus conhecia cada uma das pessoas, ele sabia o que estava no coração deles. Então, às vezes a gente pensa assim, ai, Jesus não me entende. Ninguém me entende, mas Jesus te entende. Ele já esteve aqui. Ele passou por provações, que eu acho que vai falar aqui das 3 tentações de Jesus. Jesus passou por várias tentações, vários problemas. Então a gente tem que lembrar que Jesus já foi seres humanos. Ele já passou pelas mesmas coisas que a gente passou. Ele está conosco e ele consegue nos ajudar. Gente, eu acho que as top 3 coisas que eu aprendi aqui foi, primeiro, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, igual Jesus estava referindo ao templo dele, que era o corpo dele. Segunda coisa que eu aprendi também é que pra gente ir pra igreja, a gente deveria se vestir de um jeito que adoraria a Deus, igual de um jeito bem reverente, de um jeito que Deus se agradaria. A casa dele merece respeito. E o terceiro é que Jesus nos entende, porque ninguém precisava explicar a raça humana pra ele, porque ele foi humano, ele esteve aqui, ele passou pelas mesmas coisas que a gente passa todos os dias. Mas é isso, gente, eu espero que eu expliquei direitinho pra vocês os capítulos 2 de João, e amanhã a gente vem com o capítulo 3. E um beijo pra vocês e até a próxima.